você quem foi o pior campeão ou campeã da história do BBB. E eu começo com ele, Luigi. Se vale? A pior campeã, pra mim, foi Paula Sperling do BBB 19. Eita! Pra mim, não merecia. Pra mim, eu não gostava ela desde o início. Não tinha um jogo, ela não fazia um jogo. Se a Ariane não tivesse saído, pra mim, a Ariane poderia ganhar. Cara, ela teve N problemas durante a trajetória dela, onde o mundo era outro, mas se a gente analisar, foi bem vexatório o fato dela ter ganho, na minha opinião. Sim. Então... Eu gostava bem mais da Ariane também. Eu também, muito a mais. A Ariane foi dar-lhe uma porrada nela depois da festa. Mas foi... Aquele empurrão, né? Isso, exatamente. Mas era uma coisa que também eu acho que já passou... Tu sabia que ela perdeu... Eu tava vendo hoje a lista. Ela perdeu todo o dinheiro do BBB meses depois que ganhou. Hoje ela tem 3 milhões de seguidores, ganha dinheiro com publi no nicho dela. Mas eu tava vendo exatamente uma matéria de todos os campeões que perderam tudo. Aí tinha o Rodrigo Cowboy, o Dominic, que investiu em imóveis e uns negócios errados lá. A Cida. A Cida, que foi fiadora da ex-assessora, e aí a assessora não pagou aluguel, ela teve que pagar os aluguéis e também tomou a volta. O Rodrigo Cowboy investiu no aluguel de fazenda, os negócios também não deu dinheiro, e a Paula Sperling, que teria, supostamente, segundo essa matéria, tá lá no Infomoney, se eu não me engano, perdido o dinheiro todo, meses depois que ganhou o BBB. Caramba, a Paula, você disse. A Paula Sperling, a Paula que você citou agora. Agora, o Bambam multiplicou, né? Com essa loucura dele, mas ele multiplicou. O cara tá na mídia até hoje, é um fenômeno. É um fenômeno. Mas pra mim, na minha opinião, pra mim ela foi a única, assim, que eu vejo que não fez o por onde, sabe? Eu não sei de onde tirou essa vitória e pra mim não merecia, por N fatores na trajetória dela que me incomodaram demais. E você, Cairo Jardim? Pra mim, cara, assim, Juliette. Olha, polêmico. Ó, alguém falou aqui o seguinte, polêmico. Que a Mônica pra prometeu... Que explicar, né? Acho que não explica. Deixa assim, amigo, só joga, só aceita teu cancelamento também. O Danilo disse, a Mônica no ano novo prometeu que vai cumprir a risca o checklist, acredito, do cancelamento. Acredito que tu tá indo no mesmo viés, né? Como é que é? Tá indo contra a Juliette, querido. Não, é porque assim, eu acho a Juliette muito inteligente, né? Mas eu acho a Juliette muito chata, uma facada e um copo d'água. Não tem copo d'água. Eu acho a Juliette insuportável, tá ligado? E assim, pra mim, por exemplo, melhor campeão da história, eu acho que quem foi muito inteligente, Arthur Aguiar. Muito inteligente, estratégia, chegava lá no ao vivo, sabia o que falar, narrativas bem construídas, sem precisar se vitimizar. A Juliette, pra mim, é muito esperta, deu a volta em todo mundo lá dentro, merecido, tá? Não quer dizer que não foi merecido. Sim. Só que eu acho ela insuportável. Aí é uma outra história. Aqui fora não, que aqui fora a Juliette deve ser maravilhosa, mas lá dentro, chata pra caramba. Fez propositalmente algumas atitudes, como por exemplo, ficar no confessionário 45 minutos no primeiro confessionário. E achar que tava de boa. E depois inventou uma história da cara cheia. Não podia ficar. Para, Juliette. Sabe por quê, ô Luigi? A Juliette, extremamente inteligente, advogada, formada, ela meteu um personagem de a pobre coitada. Meteu a mosca morta. A mosca morta. E aí, você tá dentro do BBB, a pessoa ocupa todo o tempo do raio-x e deixa 5 minutos pra 10 pessoas fazerem. É estratégia. E foi burra, Lumena, Carol Conká e etc, porque caiu como um patinho na estratégia da Juliette. Porque não é possível alguém ser tão sonso assim pra ficar 45 minutos dentro de um confessionário, como eu falei com o próprio Davi. Eu falei, Davi, quando você fazia a comida dos outros, era estratégia sua, né? Não era estratégia não, cara, não sei o que. Eu falei, lógico que era, Davi. Você acabava com a comida toda da xepa pra depois virar assunto na boca do povo. Lógico. Isso é estratégia, inteligência de jogo. Mérito pra Juliette. Não quer dizer que eu tenha que gostar dela. Pra mim, chata pra caramba. E você? Dia 10 de janeiro, hein, gente? E ele tá assim, nem começou o BBB. Fica aqui no link pra você ver que vai ter coisa. Eu acho que a pessoa, assim... Eu tenho mais do que uma pessoa, inclusive, que eu acho que não mereceu ganhar. Não mereceu, não. É tipo, qual pra você é o pior campeão ou pior campeã da história? A Thelminha. É verdade. Thelminha não tinha boca pra nada, gente. E não é que não seja uma boa pessoa, não é que... Não, gente, mas a Thelminha, ela só existiu e caiu no grupo certo. Sim. Se a Thelminha tivesse caído no sei lá, BBB 20, Babu,
Se ela tivesse caído lá com o Prior, ela teria saído já no início do programa. A Thelminha, eu tenho uma Prior, opinião um pouco polêmica, que na hora quando caiu a final, e foi ela, Rafa Rafa Kalimann e Manu Gavassi. e Manu, aí todo mundo olhou e falou assim, para, essas duas camarotes aí não precisam. Exatamente. Então por que ficaram até o final? Não, tipo, a coisa aconteceu, o jogo foi indo, quando viram, sobrou elas. E aí, na hora que viram, falou assim, não, pera, eu não vou dar esse prêmio milionário pra Manu Gavassi ou pra Rafa Kalimann. E outra, eu vou acho dar pra Thelminha. O momento que a gente estava vivendo, vocês lembram? Primeiro ano de pandemia. Foi, Thelminha Brasil médica. inteiro. E assim, nós estávamos muito empáticos com a os classe médicos, exatamente. que trabalha com a saúde, porque eles estavam exaustos. Sim. Né? Nós não estávamos preparados para uma pandemia, o mundo não estava preparado para uma pandemia. Foi o BBB mais assistido da história, nós estávamos confinados em casa, então assistindo a um confinamento, né, uma coisa assim até meio que mexe um pouco com a gente, porque a gente, poxa, eu também não posso sair de casa, eles também estão confinados, sem querer estou vivendo também um confinamento, então a gente assistiu muito esse BBB 20, e a Thelminha no final, eu acho que assim, ela sem saber o que estava acontecendo aqui fora, né? Eles não tinham dimensão do que estava acontecendo, da pandemia em si, mas eu acho que o Brasil meio que se solidarizou por ela ser médica, né? Por ela ter o trabalho, enfim, trabalhos voluntários e tudo mais, e a gente estava muito inclinado a fazer essa valorização à classe também, mas como jogadora, como BBB, como... Nossa, eu não acho que a Thelminha tenha sido assim, meu Deus, um exemplo de perseverança, um exemplo de estratégia. Eu, como apresentadora, eu não tenho vontade de entrevistar a Thelminha. Entendeu? Eu não consigo ver algo que eu vou aprender sobre... Você sabe que a Thelminha vem aqui segunda-feira. Putz, grila, né? A gente fez não, olha, eu digo assim, não que eu não tenha vontade de conhecê-la, mas assim, saber sobre o jogo dela... tentar entender. A Thelminha ganhou com pena, pô. A Thelminha ganhou com pena. O povo ficou com pena e falou assim: Manu e Rafa ricas e famosas. Ela caiu num grupo que era favorito, que era o grupo das blogueiras, das fadas sensatas. Ela é uma pessoa sensata. E assim, se manteve até o final por paredões. Tem uma opinião polêmica desse BBB. Pode falar. O Prior saiu por causa de votos robóticos. Impossível 1,5 bilhão de votos. É impossível, tá? E na época não existia tanto CAPTCHA. Não existia tanto o que é o CAPTCHA, né? Aquelas figurinhas. A verificação. Para né? verificar se o voto é robótico ou não. Juntaram todas as torcidas das fadas sensatas para tirar o Prior naquele paredão Manu contra Prior e Mari Gonzalez. Aquela galera. Quem tinha a maior torcida disparado do BBB 20 era o Prior. Uhum. Então, assim, juntaram todas as torcidas, viram que não ia dar e me parecia muito. Aquele 1,5 bilhão de votos, pareceu muito voto robótico. Não que a Manu não tivesse torcida, porque a Manu também tinha. Mas se você for botar ali no tete-a-tete, o Prior tinha muito mais torcida. Só que 1,5 bilhão de votos nunca mais vai acontecer, porque depois daquilo as televisões pararam de permitir o voto do autoclique. Autoclique é um aplicativo de voto, era um aplicativo do celular que as torcidas usam até hoje com enquete, que aí você bota lá e fica lá rodando o dia inteiro. Então o negócio fica votando como se fosse uma máquina. Tanto que a própria Record e a Globo hoje chamam no CAPTCHA, né? Você vai votar, aparece girassol, leão, girafa, que é pra impedir. Nunca mais vai ter 1,5 bilhão de votos, até porque não teve nem naquela votação. E se fosse hoje, com esse sistema novo, né? Que é o voto único mais o voto do povo... O Prior ficava. Não, a final foi completamente sem graça. Pô. Teve graça nenhuma a final, porque tiraram o Prior que ia dar a final merecida, a final justa do BBB 20 teria que ter sido Manu Gavassi contra a Prior, ponto final. Sim. E mais um terceiro elemento coadjuvante lá, porque era todo mundo coadjuvante. Podia ser a Thelminha também. Podia ser o Babu. Coadjuvante, qualquer. O Babu, eu achei... O Babu era o braço direito do Prior, o grupo das fadas sensatas não tinha uma liderança, era mais assim, as mulheres contra os homens. Aí tiraram os homens, o Prior soube se reinventar dentro do jogo, começou a crescer absurdamente aqui fora com a cheia de sofá e com a molecada do futebol, e pra derrotá-lo, roubou. Pum. Seria interessante ter o Babu, porque o Babu e o Prior, eles eram aliados, mas eles brigavam bastante. Então seria aquela coisa do, sabe, de se matar, mas também se amar, se defender, entendeu? Agora, só uma coisa, eu falei aqui da Juliette, mas de verdade, a Juliette ela ainda jogou mais do que, por exemplo, a Amanda. Se for ver uma campeã que, a Amanda
né? Se movimentou mais. A Eu Amanda e a acho que- Thelma, né? eu As acho- duas. eu Eu acho acho que que a foram Amanda não- bem fraquinhas ali pra ganhar. A Amanda não se jogou, assim, de vou me arriscar, vou falar. A Amanda, ela teve uma esperteza. A Amanda, ela soube ter uma empatia de parte do público com a vitimização dela de tipo, eu sou a excluída, ninguém me dá voz, olha como eu não sou padrão. E ela é totalmente padrão, ela é uma branca, médica, loira, quando você bota padrão no dicionário, vem a foto da Amanda. Só que ela se colocava na posição de tipo, a excluída, que nenhuma ideia o grupo dela acatava. Isso foi batendo no coração de tanta gente aqui fora que já passou por isso em colégio, em trabalho. Tipo, eu quero falar, ninguém deixa. E aí ela foi conquistando. E ainda somou com o fato do cara de sapato ser expulso, juntou as torcidas do Doc Shoes nela, pum, deu no que deu.